Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre comprar imóveis aqui na Suíça. Será que vale a pena? Quais são os preços dos imóveis aqui na Suíça? Eu vou te trazer alguns exemplos reais. Qual que é a taxa de juros praticada aqui na Suíça? Se tu não ouviu falar sobre hipoteca, tu vai ouvir falar sobre isso nesse vídeo. Vou te explicar como que isso funciona, entre muitas outras informações valiosas para quem está pensando em comprar um imóvel aqui. E nada melhor do que a gente começar esse vídeo falando então sobre a situação atual do mercado. No ano de 2024, nós tivemos um aumento de quase 5% no valor dos apartamentos e 13,5% no valor das casas. Isso pode parecer pouco, mas na verdade é um valor interessantíssimo quando tu leva em consideração que a taxa de juros aqui na Suíça é uma taxa de juros extremamente baixa. A gente já vai falar sobre isso. A inflação aqui na Suíça também é muito baixa, então os imóveis eles têm se mostrado um bom investimento para quem tem comprado eles nos últimos anos. Outra coisa interessante que eu tenho para te mostrar aqui que é o UBS Swiss Real Estate Bubble Index, que, como o nome diz, é o índice da bolha do mercado de real estate na Suíça. E como tu pode ver aqui, a gente está atualmente numa situação moderada, com um deviation aqui de quase 0,3. Então nada muito grande ao ponto de tu ficar preocupado com talvez um colapso aí do mercado de real estate na Suíça, mas também nada muito baixo ao ponto de tu achar que isso aí é algo desprezível. E o UBS acredita que os preços dos imóveis aqui na Suíça eles vão continuar subindo nos próximos meses, assim como eles vieram subindo nos últimos meses. E como tu pode ver naquele gráfico da bolha do mercado imobiliário na Suíça, nesses últimos meses ele tem caído consistentemente. Então o aumento dos preços sozinho não vai fazer com que o índice da bolha do mercado suíço suba. E assim como em qualquer outro lugar do mundo, os preços dos imóveis aqui na Suíça eles vão depender da região onde está aquele imóvel. E de acordo com esse gráfico aqui que a UBS montou, tu pode ver ali que a região de Zurique, as regiões mais centrais da Suíça, o cantão quase que inteiro de Grisons, entre outras regiões ali da parte francesa, são regiões onde os preços subiram de forma vertiginosa nos últimos tempos. E isso vai ficar muito claro para ti quando eu te mostrar aqui alguns exemplos de imóveis à venda na região de Zurique, na região de Geneva, na região de Ticino, na região de Valais. Tudo isso vai ao encontro desse outro gráfico aqui que mostra a população da Suíça crescendo muito, enquanto que as opções de habitação para essas pessoas têm declinado principalmente nesses últimos meses. E um dos motivos principais para isso é sim o aumento da taxa de juros. E olha isso, na Suíça a taxa de vacância desses imóveis não chega nem a 1%, sendo 0,7%. Enquanto que em Zurique, por exemplo, a taxa de vacância é de 0 e em Berne 0,1%. E outro dado muito importante que a gente tem que levar em consideração na hora que a gente está fazendo essas análises sobre a disponibilidade de imóveis para se habitar é sim a taxa de juros do país. E nesse momento a Suíça está com uma taxa de juros mais alta do que ela teve nos últimos anos. Se eu não me engano, de 2015 até 2022, a taxa de juros na Suíça era de quase menos 1%. As pessoas falam muito do Japão, que por muitos anos teve uma taxa de juros negativa, mas a Suíça também foi um país de taxa de juros negativa por 7 anos. E a taxa de juros ela é muito relevante porque, afinal de contas, se tu tem uma taxa de juros mais alta, o crédito fica mais escasso. E com isso, tu tem menos acesso à hipoteca, a empréstimos, a financiamentos e, por consequência, imóveis que seriam criados, eles deixam de ser construídos porque o acesso a dinheiro fácil ficou mais difícil. Mas eu tenho boas notícias, porque a Suíça nesses últimos meses tem baixado a taxa de juros consistentemente até chegar ao patamar que está atualmente. E o SNB, que é o Banco Nacional da Suíça, como se fosse o nosso Fed aqui, ele falou que vai continuar baixando as taxas de juros até um patamar pelo menos próximo de 0%. E aí lembra que eu falei que as taxas de juros na Suíça de 2015 a 2022 eram negativas? Bom, naquela época as taxas praticadas por hipotecas eram de aproximadamente 1%, sendo que desde a alta de juros praticada pelo SNB, essa mesma taxa praticada pelas hipotecas subiu para quase 3%, estando agora entre 1,5% e 2,5%. Não tão bom quanto já esteve, mas também não tão ruim quanto poderia estar. Porque imagina, se tu pegar um financiamento aí pagando uns juros de 1,5% ao ano, eu diria que tá muito bom para tu ter a tua própria casa, não ter que ficar pagando mais aluguel, ou ainda para tu alugar isso para alguém pegar um empréstimo, porque como deu para ver aqui, demanda por imóveis existe. Mas é muito comum aqui as pessoas não comprarem o imóvel inteiro ou o imóvel à vista. Aqui na Suíça existe também, é claro, a hipoteca. E a hipoteca aqui ela funciona da seguinte forma: tu tem a primeira e a segunda hipoteca. Vamos supor que eu tenho um imóvel de 1 milhão de francos suíços que eu quero comprar. Esse imóvel de 1 milhão de francos suíços eu preciso pagar os primeiros 20% dele à vista. Então eu vou lá, dou a entrada de 20%, que nesse caso seriam 200 mil, é claro, e aí eu vou ter 800 mil que eu vou precisar pagar. Esses 800 mil, eles são
separados em duas hipotecas. A primeira hipoteca, ela costuma ser de 65% do valor do imóvel, ou seja, 650 mil, e essa primeira hipoteca eu não preciso quitar ela. Eu basicamente posso ficar apenas pagando os juros dessa minha primeira hipoteca, sem ter que amortizar a dívida, enquanto que a segunda hipoteca, de 15% do valor do imóvel, ou seja, 150 mil, eu preciso pagar ela em até 15 anos. Ou seja, essa daqui eu preciso sim amortizar. Isso aqui é apenas um resumo de como funciona, e eu imagino que tu deve estar se perguntando, né, como assim eu não preciso quitar 65% do valor do imóvel? Mas é assim que funciona, porque afinal de contas, isso é como se fosse uma forma de renda fixa para os bancos. Eles vão ficar recebendo ali uma taxa de juros sobre esse valor do teu imóvel de ti, sei lá por quanto tempo. Isso não seria um problema para ti enquanto as taxas de juros continuarem baixas, né? Afinal de contas, se tu tem um imóvel de 1 milhão e tu tá pagando uma taxa de juros ali de 1% ao ano, isso quer dizer que tu vai estar pagando para o banco 10 mil francos por ano. E 10 mil francos por ano dividido por 12 meses, isso vai dar um aluguel de menos de 1.000 francos. A diferença é que tu ainda vai ter 650 mil na tua conta. Que esses 650 mil, se tu investir de uma forma bem investida, digamos assim, tu provavelmente vai ter um retorno muito maior do que esses 1% que tu vai ter que estar pagando pro banco. O cálculo então é, se tu tem esses 650 mil, por que tu vai dar isso pro banco e quitar a tua casa, sendo que tu vai ter que pagar pro banco provavelmente um juros de 1 ou 2% ao ano? Claro, a taxa de juros pode subir e tu pode se dar mal? Pode, mas enquanto tu estiver pagando essa taxa de juros de 1 a 2% ao ano, tu pode pegar esses 650 mil, fazer um investimento aí, sei lá, em alguma outra coisa que pague 5% e tu vai estar ganhando, digamos assim, 4% sobre o teu capital. Talvez eu tenha me estendido um pouco aqui nessa parte, mas é assim que funciona o cálculo. Muitas pessoas fazem isso, muitas pessoas inclusive daí pegam esses imóveis, alugam e aí com o valor do aluguel vão pagando essa hipoteca, às vezes nem pagam essa primeira hipoteca e vão só pagando os juros. Mas enfim, é assim que funciona, não fui eu que escolhi. Tu pode tomar tua própria decisão aí se tu for comprar um imóvel aqui na Suíça. Mas é claro, quem que pode comprar um imóvel aqui na Suíça? Será que tu pode comprar um imóvel aqui na Suíça? Bom, fora a quantidade de dinheiro consideravelmente grande quando a gente compara com outros países, para tu comprar um imóvel aqui na Suíça, tu precisa ter um permesso B ou C, ou é claro, ser suíço. Se tu tiver um permesso B, tu pode comprar um imóvel, mas somente um imóvel em que tu vá habitar nele. Tu não pode alugar ele e ter lucros desse imóvel. Agora, com um permesso C, tu já consegue comprar imóveis para tu alugar para outras pessoas. Então, a partir do permesso C, tu quer comprar um imóvel, quer alugar, quer fazer um Airbnb, é tranquilo de tu fazer isso. E aí, caso tu esteja se perguntando, tá, mas como que eu consigo um permesso B? Como que eu consigo um permesso C? O permesso B é o permesso de trabalho. Então, se tu vai trabalhar na Suíça, tu recebe o permesso B. Se tu for um cidadão europeu, depois de 5 anos, tu já pode aplicar para o permesso C, que é o permesso de residência. O visto, né? Eu fico falando permesso, mas é o visto que tu vai poder morar aqui na Suíça e tu tem muitos direitos parecidos com os direitos de cidadãos suíços. É claro, tu ainda não vota, mas digamos que tu já tem uma estabilidade jurídica muito melhor para morar aqui na Suíça. E se tu não for cidadão europeu, vai levar para ti 10 anos para conseguir o visto C. Eu vou começar a te mostrar aqui então alguns imóveis, casos reais. E se tu tá gostando do que eu tô te mostrando aqui, pô, eu tô compartilhando um monte de coisa aqui que eu não vi ninguém compartilhar ainda. Então se tu tá curtindo isso, curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal para não perder os próximos. E vamos lá. Esse primeiro imóvel que tu tá vendo é um apartamento numa região central ali de Zurique. Não é o centro do centro, ele é uma região mais periférica, mas tu tá no cantão de Zurique. Ele é um imóvel que é 2 quartos e meio, então provavelmente tu tem ali uma cozinha com uma sala e mais um quarto, que seria um quarto de dormir e provavelmente um banheiro. E o tamanho dele é um tamanho de 54 metros quadrados. E como tu deve imaginar, isso aqui não é um imóvel nem um pouco barato, mas é um imóvel numa região muito privilegiada, digamos assim, porque afinal de contas está no cantão de Zurique. E para eu te mostrar a diferença de preço entre esses imóveis, eu peguei um imóvel muito parecido na região de Torgon, no cantão de Valais, que é um dos cantões aí que a gente viu antes ali que os imóveis são mais baratos, assim como Ticino. Ele também é um imóvel de 2,5 quartos, mesma estrutura, ele tem 59 metros quadrados, ele fica no 3º piso, só que a diferença é que ele tem um preço de 150 mil francos. Então olha isso, com um pouco menos, acho que é um pouco menos, né, de R$1 milhão, tu poderia comprar esse imóvel aqui na Suíça e morar na Suíça nesse cantão. Claro, ali provavelmente é uma região meio no meio do nada, né, não é à toa que o preço é tão mais baixo assim. Mas se tu for um desenvolvedor remoto aí, compra um carro, bota uma Starlink, tu pode morar lá, isolado no meio das montanhas. Esse outro imóvel que eu vou te mostrar aqui, o preço não é tão mais alto, tu tá numa região muito mais central, fica na região de Ponte Tresa, em Ticino, ele também é 2 quartos e meio, mas o espaço dele é muito menor. É
É um espaço de 30 metros quadrados, quase a metade dos outros dois. Porém, como eu falei, tu tá numa região bem melhor do que aquela outra. Bonito, organizado. Outra coisa aqui que eu notei, o quarto dele aqui, claramente o teto, ele é mais baixo, o que pra mim, pelo menos, iria incomodar pra caramba, porque eu tenho 1,90. Vamos lá, mas mais parecido com Zurique, então nós temos um outro imóvel, um apartamento no cantão de Geneva, na cidade de Geneva. Muito parecido com aquele outro que a gente viu em Zurique, ele é 2 quartos e meio, 57 metros quadrados. De novo, não consigo te mostrar foto desse aqui também, porque já vendeu. Como a gente viu, tem muita gente procurando, pouca gente vendendo, então quando aparece um imóvel bom e num preço legal para vender, para alugar, normalmente ele vai rápido. E esses que eu separei aqui, eu peguei imóveis que o preço não tá lá em cima, tá? Eu peguei imóveis que o preço é, tipo assim, na média ou abaixo. Porque tem gente vendendo imóveis muito parecidos por preços muito mais altos. Mas é claro, tu tá olhando isso aqui, tu tá pensando, pô, legal os imóveis, 2 quartos e meio, eu diria que é um imóvel da hora pra tu morar ali se tu tá só tu, se tu é solteiro, de repente se tu tá começando a tua vida com a tua parceira, mas talvez tu que esteja me vendo aí do outro lado, tu é uma pessoa aí, já é pai de família, já é mãe, tem um marido, tem uma esposa, tu tem filhos, então, pô, tu quer um espaço um pouco maior pra tu morar. E aí eu separei aqui alguns exemplos de apartamentos também maiores. Vamos começar olhando então esse imóvel aqui no cantão de Zurique, na cidade de Zurique, na verdade. É um apartamento um pouco mais afastado, mas tu pode ver aqui que é um apartamento super bom aqui, não é um apartamento tão antigo, ele tem uma sacada ali muito grande, o que eu acho que é muito legal. O preço dele é de 970 mil francos, bem mais caro, mas não tão mais caro quanto aquele de 2,5 que a gente viu antes e que também estava numa região mais ou menos próxima. 4 quartos e meio, é uma sala com uma cozinha grande, provavelmente, com mais 3 quartos. Então tu vai ter o quarto do casal, aí mais um outro quarto de visita e talvez aí o quarto das crianças, né, se tu tiver criança. Parece que eu sou corretor de imóveis aqui, né? Parece que eu tô querendo te vender o imóvel, mas só tô te mostrando como é que funciona. O próximo imóvel que eu vou te mostrar aqui, assim, esse aqui é muito fora da curva, tá? Esse aqui é um imóvel bem no centro de Zurique, mas tipo assim, bem no centro de Zurique mesmo. Ele fica muito próximo do lago. O preço dele é de 3 milhões de francos. Arredondando, o cara botou 2 milhões e 980, como se 20 mil fosse fazer diferença para quem vai comprar isso aqui. Então é 3 milhões de francos, são 5 quartos, 144 metros quadrados e ele fica no 3º andar. O apartamento aqui, claramente, como tu pode ver, é muito bonito e tu vai estar no centro do centro. Mas isso aqui eu tô te mostrando mais é para tu ter realmente, assim, uma visão de todo o range de preços, todas as opções que tem, né? Eu vou te mostrar então um apartamento no cantão de Valais, na cidade de Hotten, alguma coisa assim. Ela é uma cidade um pouquinho mais afastada, tá? Ela não é tão afastada assim, mas ela também não é tão no centro. Tem ali algumas linhas de ônibus, tem algumas linhas de trem, então ela fica mais no meio termo. Esse é um apartamento de 200 mil francos, muito mais barato do que aqueles outros que a gente tá vendo. É um apartamento de 4,5 quartos e ele tem 71 metros quadrados. Tu pode ver aqui que o prédio em si provavelmente não é um prédio novo, mas claramente foi reformado e tu vai estar morando aqui na encosta de uma das montanhas, né? Já vai ter subido um pouco, não vai estar lá no vale. O que pode ser uma coisa boa ou não, depende do teu gosto. E de novo, esses apartamentos que eu tô te mostrando, o preço deles é um preço bom, é um preço tipo médio pra baixo, porque tu consegue encontrar apartamentos por muito mais que isso, mesmo nessas regiões mais conhecidas. Esse outro apartamento, ele fica na cidade de Malvalha. Como tu pode ver aqui, é um apartamento grande, 123 metros quadrados, 4,5 quartos, e a cidade de Malvalha fica em Ticino. Tá, então eu vou te mostrar aqui agora também o que tu consegue em Ticino por um preço mais próximo do que tu iria gastar em Zurique, para tu ter uma noção assim do custo-benefício. Esse outro é um apartamento de 7 quartos e meio. Eu não sei o que tu vai fazer com tanto quarto assim. 188 metros quadrados. Ele fica no 5º andar e ele fica na cidade de Brissago. Também já foi deletado, provavelmente já foi vendido. Fica muito próximo do Lago Maggiore, que é o lago ali na cidade de Locarno. Uma caminhadinha ali de poucos minutos tu já chega naquele lago. Ele era muito bonito, não vou ter como te mostrar as fotos. E por último, eu tenho um apartamento para te mostrar aqui de 1.050.000 francos, também em Ticino, na cidade de Magadino, que basicamente ali é do lado de Locarno. É um apartamento de 5 quartos e meio, 150 metros quadrados e o preço dele, como eu disse, mais de 1 milhão de francos. Tu tem vista pro lago, esse aqui tu tem piscina nele também, tu tem uma cozinha aqui muito massa, um apartamento sensacional. Mas e aqueles negócios baratos? E aqueles negócios que estão assim, a mixaria, que normalmente tem algum problema escondido, se não te falam o que tá rolando ali, por que tá tão barato, o problema tá escondido, senão vão te
falar qual que é o problema. Tem esse tipo de negócio aqui também, eu vou te mostrar alguns. Tem terra aqui por 75 mil, terra por 112, 160 mil, e tem inclusive uma casa aqui por 50 mil francos. Essa aqui é uma building land, então é uma terra feita para construir, porque na Suíça tu tem diferenças, não é só tu comprar um terreno, tu pode fazer o que tu quiser com ele. Tem terreno que é para plantar, tem terreno para cada coisa. Tu que é membro do canal, fica de olho que provavelmente nos próximos dias agora eu vou publicar um vídeo lá para os membros onde eu dou muito mais detalhes assim sobre essa questão de comprar imóveis. Vou te mostrar algumas ferramentas muito legais e vou te explicar no detalhe ali essa diferença entre os tipos de terrenos aqui na Suíça. Mas esse terreno em específico é um terreno de 384 metros quadrados. Ele fica numa vila chamada Pianetso, que é muito próximo ali de Ljubljasko, que por sua vez é muito próximo de Bellinzona, que é o que seria a capital aqui do cantão de Ticino, e o preço dele é de 75 mil francos. Então, se tu vai comprar aí por 75 mil francos, num terreno de 384 metros quadrados, tu consegue construir uma baita de uma casa, ou um prédio. A casa que eu tinha te mencionado antes, então, é essa casa aqui. Não tá muito habitável, mas se tu fosse um cara aventureiro aí e quisesse reformar a casa, ela tá sendo vendida por 50 mil francos e tem um terreno de 273 metros quadrados, que é um terreno bem grande, mas não necessariamente tu pode construir em toda a área do terreno. Esse é o tipo de coisa que tem que pesquisar bem e bem a fundo. A gente tem outra building land em Valais, 267 metros quadrados, 112 mil francos. Essa aqui sim é uma região bem mais afastada de uma linha de trem, deve ter linha de ônibus ali, mas seria bom que tu não precise sair dali muito seguido ou ir para o aeroporto, porque provavelmente vai ser um pouco mais xarope para te fazer essas viagens. E por fim, eu tenho um terreno de 160 mil para te mostrar, de 417 metros quadrados. Ele é um terreno que fica na cidade de Binhasco, ou na vila de Binhasco, não tenho certeza se é uma cidade, que por sua vez fica perto de Cavernho. Nossa, isso aqui é muito longe, isso aqui é lá no fim do Vale Madja. Se tu é um sobrevivencialista aí, quer construir um forte, é um excelente lugar para tu fazer isso. Então, será que vale a pena tu comprar um imóvel na Suíça? Será que é um bom investimento? Pegar um terreno desses aí de 50 mil, gastar 200, 300 mil, fazer uma casa e vender por 1 milhão? Eu vou deixar para te responder essa pergunta, eu só vim aqui, te trouxe os dados, te trouxe os preços, mas particularmente eu tendo a achar que sim, pode ser que vale a pena, principalmente se tu tem um capital um pouco maior e tu não quer ter que ficar pagando um alto aluguel todo mês e ter uma segurança de vida um pouco maior, é claro. E se tu tiver um objetivo sério de vir para a Suíça, eu te convido a clicar no botão de Seja Membro, assistir o vídeo introdutório e conhecer o que a gente publica, qual que é o nosso objetivo ali na área de membros do canal. No mais, se tu gostou desse vídeo, curte ele, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo. Valeu!